Fala investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou analista CNPI especializado em ações e no vídeo de hoje fazer uma análise bem diferente. A gente vai simular o investimento nos 4 principais bancos que nós temos aqui no nosso país, seja ele Itaú, Bradesco, Santander e também Banco do Brasil, para descobrir qual dos 4 principais mais valorizou o nosso dinheiro ao longo do tempo, seja através da própria valorização das ações, como também através da distribuição de dividendos. Então, para você entender o finalzinho, o contexto, inclusive você vai se surpreender com o resultado, já vou te pedir em troca um like nesse vídeo e uma inscrição no canal, porque assim que você ajuda o canal a crescer e ganhar mais relevância aqui dentro do YouTube. O primeiro indicador, talvez o principal que eu gosto de analisar em instituições financeiras, se refere ao ROI. É um indicador muito conhecido na indústria de investimentos. Mas para quem ainda não conhece, o ROI nada mais é do que a divisão entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido de uma empresa. Isso para mim faz muito sentido porque patrimônio líquido nada mais é do que quanto nós, acionistas e investidores, temos no banco. O nosso dinheiro que está ali guardado. Ou seja, quanto maior o ROI, mais a empresa está rentabilizando o próprio dinheiro que nós colocamos nela. E se a gente analisar isso para bancos faz muito sentido, afinal de contas, já que a operação do banco de uma forma geral trabalha justamente captar o nosso dinheiro, seja através de conta corrente, de poupança, CDBs, seria interessante que ele rentabilizasse o máximo daquele mesmo ativo, daquele mesmo dinheiro que ele está pegando. Então, nesse contexto, quanto maior o ROI de um banco, mais rentável ele vai ser e para a gente isso é muito importante. Pensa que quanto maior for o ROI daquela instituição, mais ele vai conseguir multiplicar o patrimônio ao longo do tempo. E aí, se a gente junta um ROI muito grande com um banco ainda muito grande, como são o exemplo desses 4 bancos, ele tem o potencial de realmente ter um resultado muito favorável daqui para frente. Por isso, o ROI, para a instituição financeira principalmente, ainda é um indicador mais importante do que o restante que nós temos na indústria de investimentos. O que a gente descobre na análise do ROI para os bancos brasileiros é que nós temos uma média muito rentável em comparação ao restante do mundo. É até verdade, se a gente pegar outros países como a Argentina, como Turquia, Rússia, o ROI dos bancos, na média, tendem a ser maiores, mas a gente está comparando com países com extrema instabilidade econômica, financeira, política, fiscal. Não dá para comparar a mesma situação do Brasil com a Argentina, com outro país, desse que a gente acabou de citar. Então, quando a gente compara o Brasil com outros países desenvolvidos, como é o caso da França, Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, a gente vê que a média dos bancos brasileiros é muito mais rentável. Obviamente, a gente também tem um pouquinho mais de risco do que outros países desenvolvidos, embora ainda muito melhor do que países como a Argentina, Turquia e Rússia. Na média, a gente vê que o nosso sistema financeiro nacional ele é muito mais desenvolvido, seguro, estável que grandes países do mundo, inclusive. Por isso, nessa análise, a gente consegue nitidamente ver que os bancos brasileiros têm um histórico de maior rentabilidade. E daí surge a principal pergunta: por que o ROI no Brasil, historicamente, é muito alto? A resposta vem a partir da análise do spread bancário. O que seria o spread bancário? Imagina que você tem o seu dinheiro e que você vai colocar no CDB do banco, até mesmo na poupança do banco, que querendo ou não, tem algum tipo de retorno naquele investimento. Só que o banco ele vai pegar aquele seu dinheiro, que ele vai te pagar já alguma coisa, e vai prestar para uma outra pessoa, para o tomador de recursos, seja ele uma empresa, seja você através do seu cartão de crédito, crédito consignado, financiamento imobiliário, de veículos. Então, olha só, ele vai te pagar alguma coisa, a partir do momento que você colocar dinheiro nele, e vai emprestar uma taxa maior para uma outra pessoa, que é o empréstimo. Essa diferença de uma taxa para outra é classificada como spread bancário, que no Brasil, historicamente, sempre foi muito alto. E se a gente decompor o spread em outras variáveis, a gente veria que por que ele é caro aqui no Brasil. Porque o custo de capital aqui no Brasil é alto. O primeiro ponto se refere à inadimplência do brasileiro, que por mais que tenha diminuído muito ao longo dos últimos anos, mas ainda assim um pouco mais alto. Hoje na casa de 2,1%, 2,5% da população é inadimplente. O segundo ponto se refere à ineficiência do sistema brasileiro, a burocracia, o atraso, o risco que existe em fazer as movimentações aqui no nosso país. O terceiro ponto são os recursos administrativos. As agências, que até então os grandes bancos tinham como foco abrir cada vez mais agências no Brasil inteiro, custa caro, custa dinheiro. Então tudo isso, inadimplência, ineficiência, recursos que tem que gastar para evoluir, para crescer, para investir em novas tecnologias, sempre no Brasil foi muito caro. Então isso fez com que o spread bancário historicamente fosse muito alto, ainda mais para pessoas físicas, que tem um risco ainda maior. O spread ele vai subir à medida que o risco daquela operação se torna maior, por causa da inadimplência vai subindo. Então o spread maior gerou para os bancos um ROI também muito grande. A gente pode imaginar que talvez esse ROI venha diminuir para os próximos anos com o avanço das fintechs, a consolidação das fintechs, com Open Banking, né, que seria essa comunicação de dados entre os bancos, de tal forma que talvez aquele banco pequeno, que até então antes não tinha tanta concorrência, não tinha tanta competitividade, vai começar a ganhar um pouquinho mais de relevância. Então olha só,
Os bancões, esses 4 principais bancos que nós temos no nosso país, eles já figuraram durante anos e anos como se fosse um oligopólio. Essa situação hoje já mudou. Então hoje as tarifas reduziram, os serviços estão mais baratos, existe uma maior concorrência, a taxa de juros vem diminuindo por causa dessa concorrência, porque a gente pode esperar que sim, o ROI dos bancos brasileiros vão diminuir, mas ainda assim tem grande possibilidade deles estabilizarem em um nível ainda assim acima dos outros países desenvolvidos. E até analisando por uma outra ótica, é também interessante que o nosso spread caia, que o ROI também possa cair. Óbvio que na visão do acionista a gente quer ganhar o máximo de dinheiro com os bancos, mas na visão da economia como um todo, faz sentido e faria melhor para a economia quando o spread reduz. Afinal de contas, o custo do capital seria menor. Isso geraria uma condição de maior interesse dos empresários, das grandes empresas, em pegar empréstimo, sabendo que ele vai ter que pagar um spread bancário menor. Então, de um lado, a gente quer realmente a redução desses investimentos para a economia andar mais, do outro lado, tem o nosso interesse como acionista do banco para que continue sempre sendo muito rentável. Mas aqui nessa próxima figura, eu vou mostrar para vocês o histórico de rentabilidade dos 4 principais bancos. Como você consegue ver agora na figura, historicamente, o ROI do Itaú, ele sempre foi muito acima da média, sempre foi o banco mais rentável de todo o Brasil. Nos últimos anos, até que essa diferença caiu um pouquinho, seja através da ligeira redução do Itaú, como também o avanço de outras instituições, como o caso do Santander, que tem um desempenho bem interessante ao longo dos últimos anos, inclusive que nesse vídeo fiz uma abordagem completa sobre esse banco. Mas mesmo que hoje o Santander esteja em nível próximo, até mesmo o Bradesco esteja em nível próximo do Itaú, a gente ainda vê que na média o Itaú é mais rentável. Então, na média de todos esses anos, a gente vê que o ROI do Itaú é de 18,3%. Depois vem Bradesco e Santander quase empatados em 14,7%, 14,9% respectivamente. E por fim, o Banco do Brasil com um ROI médio de 13,5%. O Banco do Brasil, inclusive, também é um banco que se tornou mais produtivo, mais eficiente ao longo dos últimos anos, embora ainda assim um pouquinho menor em termos de rentabilidade, mas também negocia com múltiplo de preço bem mais barato. Então acaba que compensa uma coisa pela outra. Se a gente pegasse agora alguns bancos americanos, como JP Morgan, como até mesmo Bank of America, Merrill Lynch, a gente vê que essa média desses bancos é menor, ao redor de 10, 11, 12% ou até mesmo menor. Então a gente vê que, de fato, aqui os bancos brasileiros estão em uma situação bem melhor do que a média dos grandes bancos americanos. Agora que a gente já sabe que o Itaú foi o banco mais rentável ao longo dos anos todos, a gente já poderia imaginar que ele teria um rendimento maior, que teria uma valorização maior dessas cotas, que poderia ter uma valorização através dos dividendos também, quando a gente vai fazendo esse reinvestimento, mas a gente se surpreende a partir dessa próxima figura que eu vou apresentar aqui agora. Se a gente pegasse somente a valorização de todos os 4 principais bancos, a gente ainda vê que o Santander foi aquele que mais valorizou somente as suas ações. Eu digo isso porque o Santander, como a gente mostrou na figura anterior, ele teve uma boa performance desde então, ele melhorou bastante o seu ROI. Por mais que ele era um ROI bem fraco antes, mas essa melhora de eficiência, de produtividade, fez com que o mercado ficasse mais otimista em relação ao Santander, por isso ele teve uma valorização maior. Isso também ajudou bastante o Santander, mesmo quando a gente mistura a valorização das ações com também os dividendos distribuídos. A gente vê que nos últimos 5 anos, para quem investiu no Santander, teve quase 130% de valorização no seu patrimônio. Seguido aí do Banco do Brasil, que historicamente é o banco mais descontado em todos eles. Por fim, temos aqui o Itaú e o Bradesco, que por ser historicamente melhores, acabam que sempre tiveram um preço um pouquinho maior também. Então Itaú e Bradesco são instituições hoje mais seguras do nosso país, por isso tiveram uma performance um pouquinho menor em termos de valorização e distribuição de dividendos. Já o Santander, aí sim, teve um desempenho bem acima do comum, mas porque teve esse grande ganho de produtividade que talvez não seja tão fácil assim de se repetir para os próximos 5 anos. Então, se eu tivesse que apostar para os próximos 5 anos, eu aqui apostaria em Itaú, já que tem um ROI historicamente maior, e também o Banco do Brasil, por ser um banco historicamente que negocia com múltiplos de preço menores. Agora eu quero saber de você, gostou aqui desse vídeo, gostou dessas informações e qual dos bancos você escolheria para investir? Deixa aqui nos comentários, eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.